Leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Quadro do Inferno Cristão. 11. A opinião dos teólogos acerca do inferno resume-se nas citações que se seguem. A descrição, tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pôde tanto melhor ser considerada como a expressão de fé ortodoxa na matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante, com pequenas variantes, nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. 12. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce, e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, e sofrem inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Os condenados, porém, como santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando para não mais deixá-los os mesmos corpos carnais que os revestiu na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplandecentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Isso os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. Em consequência, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Onde estará esse inferno? Alguns autores o têm situado nas próprias entranhas do nosso globo. Outros não sabemos em que planeta, sem que o problema tenha sido resolvido por qualquer concílio. Estamos, portanto, quanto a este ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa firmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, mais desprovido de todo germe e das aparências benéficas do que as regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Os teólogos mais circunspectos não se atrevem, à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos, a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a nola mostrar como premissas no pouco que dela fala a Escritura, como o lago de fogo e enxofre do Apocalipse, os vermes de Isaías, vermes esses que formigam eternamente nos cadáveres do Tofel, os demônios atormentando os homens aos quais perderam, e os homens a chorarem, rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda que esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexos de sofrimentos morais, e vê num verdadeiro lago de enxofre vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos, causando suas picadas a do fogo. Ele pretende mais, segundo o versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, posto que material como o nosso e atuando sobre corpos materiais, os conservará como o sal conserva o corpo das vítimas. Os condenados, vítimas, sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir. Penetrando-lhes a pele, serão eles embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos, nas mais recônditas
e sensíveis fibras do seu ser. A cratera de um vulcão, se aí pudesse submergir, ser-lhe-ias lugar de refrigério e repouso. Assim falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que para afirmá-lo lhes falta suficiente conhecimento, pelo menos tão positivo como os que lhe foi dado sobre o suplício terrível do fogo e dos vermes. Há, contudo, teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas. E conquanto se não saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Eles não foram lá ter com a lira na mão, como Orfeu, de espada em punha, como Ulisses, mas transportados em espírito. Desse número é Santa Teresa, dir-se-ia pela narrativa da santa, que é uma cidade do inferno. Ela aí viu pelo menos uma espécie de viela comprida e estreita, como essas que abundam em velhas cidades, e percorreu-a horrorizada, caminhando sobre lodoso e fétido terreno, no qual pululavam monstruosos répteis. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, na qual muralha havia um nicho, onde se abrigou, aliás, sem poder explicar a ocorrência. Era, diz ela, o lugar que lhe destinavam se abusasse das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar esse nicho, não podia sentar-se ou deitar-se nem manter-se de pé. Tampouco podia sair. Essas paredes horríveis, abaixando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na, como se fossem animadas de movimento próprio. Parecia-lhe que a afogavam, que a estrangulavam, ao mesmo tempo que a esfolavam e a retalhavam em pedaços. Ao sentir queimar-se, experimentou igualmente toda sorte de angústias. Sem esperança de socorro, tudo era trevas em torno de si, posto que através dessas trevas percebesse, não sem pavor, a hedionda viela em que se achava, com a sua imunda vizinhança. Esse espetáculo era-lhe tão intolerável quanto os mesmos apertos da prisão. Esse não era, sem dúvida, mais que um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, pois viram grandes cidades no inferno, quais enormes brasileiros, Babilônia e Nínive, a própria Roma, com seus palácios e templos abrasados, acorrentados todos os habitantes. Negociantes em seus balcões, sacerdotes reunidos a cortesãos em salas de festim, chumbados às cadeiras ululantes, levando os lábios rubros, taças chamegantes, criados genuflexo em ferventes cloacas, braços distendidos e princípios de cujas mãos escorria em lava devoradora o ouro derretido. Outros viram o inferno, planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos que, nada colhendo desses campos fumegantes, dessas sementes estéreis, se entredevoravam, dispersando-se em seguida, tão numerosos como dantes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe, em vão, terras mais felizes.
Outras colônias errantes de condenados o substituíam imediatamente. Ainda outros relatam que viram no inferno montanhas lançadas de precipícios, florestas gemebundas, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praias. Viram, em uma palavra, tudo o que viam os pagãos. Um lúgubre revérbero da terra, com respectivos sofrimentos naturais eternizados, e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos.